Olá, hoje é o nosso quarto dia da Semana de Mordomia Cristã, 2 sonhos, 2 sentenças é o tema de hoje. E o texto geral nosso é que Daniel, capítulo 1, verso 8, ele havia colocado no coração não contaminar-se com as iguarias do rei. Nós vamos ouvir agora então a mensagem através do pastor Marcelo Carvalho e que Deus te abençoe e também ao seu lar. Olá, meu amigo e minha amiga. Poxa, que privilégio para mim é continuar passando esses dias aqui com você, estudando a Palavra de Deus, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E para mim também é um privilégio, poder tirar lições da Palavra de Deus para a nossa vida e aplicá-las para os dias de hoje. Espero que você esteja sentindo a bênção de Deus, como eu também já estou sentindo aqui, aqui no estúdio, aqui na minha casa, recebendo a bênção do Senhor. Ok? Hoje eu quero estudar com você Gênesis capítulo 40, verso 1 em diante. Gênesis 40, verso 1. Lá o primeiro livro da Bíblia. E é claro, como a gente tem já o costume, nós vamos pedir a bênção do Senhor para que a nossa mente esteja atenta aos princípios que o Senhor nos ensinará. Vamos falar com Ele? Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que nos deu a Tua palavra, a Bíblia, nos revelou a Tua vontade. Então nos ajude o Senhor a entendê-la por meio do Espírito, não da carne. Que dessa forma as transformações que nós precisamos, elas possam acontecer, para que o Espírito possa agir cada vez mais poderosamente em nós, nos usando, para levar o Teu Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ficam com cada família aqui representada, por Jesus te pedimos. Amém. Gênesis 40, verso 1, diz assim: Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que achavam-se encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam tristes, turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Querido, para mim esse texto ele tem um significado assim muito direto para a nossa vida espiritual. O tema é como você age diante dos dons, talentos e oportunidades que Deus te dá. Você pode usá-los para o bem ou pode usar para o mal. E tem gente que nem usar não usa, fica de forma passiva diante da vida. Então eu quero estudar com você a fidelidade do copeiro ou do mordomo, e a infidelidade do padeiro. Tá? Primeira coisa, nesse capítulo você tem 3 personagens fortes, assim, bem claros. Primeiro você tem Faraó. Faraó que representa Deus. É aquele que governa, aquele que dita as regras, aquele que deve ser servido e, acima de tudo, aquele que decide a vida das pessoas. Faraó, ali representando a Deus. Você também tem um mordomo. O mordomo, o que a gente chama aqui também de copeiro. Qual era a função dele na corte? Ele servia a todos, ele cuidava das coisas do rei. De forma especial, era ele quem servia a comida ali à mão do rei. E era curioso, Havia muito costume de, infelizmente, se matar o rei com comida envenenada. Então ele primeiro provava o alimento. Se ele não morria, então o rei podia comer. Era esse o costume na época de José, na época da monarquia. Já o padeiro não, o padeiro ele provia o que as pessoas iriam comer. Então ele preparava o alimento em si. 2 pessoas da mais alta confiança de Faraó. Lembre-se de uma coisa, assim como eles eram mordomos de seu Senhor, eu e você fomos escolhidos como mordomos de Deus. A Bíblia diz claramente em Gênesis, não é por menos que foi o mesmo autor, que escreveu lá o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, foi o mesmo que escreveu aqui em Gênesis 40. Moisés diz o seguinte, que quando Deus faz o homem, Deus disse para o homem o seguinte: olha, lavre a terra, cuide de toda a terra é sua. Na verdade a terra é minha, mas eu estou dando para você cuidar. Eu e você fomos feitos para cuidarmos das coisas de Deus.
Que privilégio a gente tem. Mas, infelizmente, o texto diz claramente que eles ofenderam ao seu Senhor. Ué, não é a mesma situação nossa? A Bíblia diz que todos nós que nascemos nesse mundo, infelizmente, temos a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Nós ofendemos o nosso Deus. E a Bíblia diz mais claramente ainda, Paulo, né, em Romanos, o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós estamos presos e mortos nos nossos delitos. Assim como aqueles homens estavam, todos nós espiritualmente estamos diante do nosso Deus. Mas o mais maravilhoso de tudo, queridos, é que o Evangelho mostra o seguinte, que a gente não fica entregue à nossa miséria. Não, nunca. Deus não nos deixa sozinhos. Deus vem em nosso socorro, Deus vem para nos ajudar. E no texto aqui, eles foram colocados sobre a liderança de José. Eu e você também temos o privilégio de convivermos com os homens que Deus colocou nesse mundo, os homens dele, os servos dele, que vão nos dar sua palavra, que vão nos ensinar sua palavra, que vão orar conosco, que vão dar bons conselhos e orientações. Então lembre-se do seguinte, eu e você não precisamos viver uma vida de escuridão. Não, eu e você não precisamos cair pelo mundo batendo cabeça. Ah, não sei o que fazer aqui, não sei o que fazer ali. Não. Deus tem os seus servos, basta nós os procurarmos e Deus vai revelar sua vontade para a nossa vida por meio desses homens, por meio dessas mulheres. Os servos de Deus, é claro, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, em alguns momentos da vida. Ou pode ser um professor, pode ser um pastor, pode ser um conselheiro, pode ser um psicólogo. Não importa, mas Deus está usando aquela pessoa para nos falar, para nos dar o devido direcionamento naquele instante que a gente tanto precisa. Aí, o que acontece? Eles estavam lá no cárcere e a Bíblia diz que eles sonharam. Lembre-se que para você sair da sua miséria, Deus é tão bondoso que Deus te dá sonhos. A Bíblia não diz que os sonhos foi da cabeça deles. Não foi assim a desfragmentação do cérebro, né? Vou dormir com o estômago cheio e aí sonho um monte de besteira, Deus falou comigo. Não, Deus deu o sonho. E eles acordaram, porque apesar de Deus ter dado o sonho, eles não sabiam o que significava. Lembre-se de uma coisa, é Deus quem coloca sonhos no nosso coração. Os grandes sonhos da vida, é Ele quem coloca. Bendito, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele não nos deixa aí pela vida batendo cabeça e sem saber um norte, sem saber um rumo. Deus colocou o sonho. E como eles não sabiam a interpretação, aí José diz o seguinte, não pertence a Deus as interpretações, me contem o sonho, que eu vou dizer para vocês o que ele significa. Aí vem a questão dos sonhos. Então o copeiro disse, bom, então deixa eu ser o primeiro. E aqui, curioso, né? No verso 10 fala assim, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, as exprimi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. O que esse sonho queria significar? Lembre-se, a vide da uva. E depois a uva dá o quê? O suco de uva. Na Bíblia, o suco de uva representa o quê, queridão? O sangue de Cristo vertido por nós. Por isso que a maior cerimônia que nós temos no cristianismo é a Santa Ceia. Tá certo? Que nós devemos participar regularmente dela. Outra coisa, ele diz assim, brotou. Claro, né? Não dependia isso dele. Lembre-se, a obra da salvação, ela não depende de mim, de você, ela depende do Senhor. Foi o Senhor que operou essa salvação por nós. Seja na nossa vida, seja na morte de Cristo. Foi Ele que deu o seu Filho para morrer por nós. Outra coisa, o copo surgiu na mão dele. Isso significava o quê? O faraó o restituiu à sua condição anterior. Apesar dele ter ofendido ao seu Senhor, a misericórdia do faraó disse assim, não, vamos fazer uma coisa, eu vou te perdoar e você vai voltar a me servir. E aí ele tomou as atitudes que devia. Tomou o copo, pegou as uvas, espremeu e serviu o rei. José diz claramente, daqui a alguns dias, você vai ser restituído à sua função anterior. E você vai voltar a servir o faraó e fazer tudo aquilo que você fazia. Querido, para mim e para a sua vida espiritual, Deus também faz isso. Primeiro, Deus quer que nós reconheçamos o sacrifício de Jesus. Mas não é só para adorar Jesus por causa disso.
Nós devemos tomar a Santa Ceia, mas nós devemos ministrar a Santa Ceia e todos os significados espirituais ao mundo todo. Não faria nenhum sentido Jesus vir à Terra e Jesus morrer só por mim. Eu tenho que levar essa mensagem para todo mundo. Eu tenho que fazer o que o copeiro fez. Já que essa bênção está nas minhas mãos, eu vou viver para servir a todos. Nós somos escolhidos para isso. E lembre-se, né? A Bíblia mostra claramente Deus restituindo homens e mulheres a essas funções, a função da pregação do Evangelho. Moisés, ele sabia, eu fui escolhido para tirar o povo de Israel do Egito. Aí ele vai, né? Com 40 anos eu vou tirar no braço. Claro que não deu certo. Passou 40 anos lá morando com o sogro. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus se revela ali na sarça, queimando. E Deus fala assim, Moisés, você vai, agora é o momento. Não, Senhor, olha, isso já passou. Não. É você, eu escolhi você e eu quero cumprir a missão com você. O livro de Hebreus diz o seguinte, que Moisés abandonou tudo, abandonou a glória do passado, abandonou a glória que estava reservada para ele como descendente lá, né, dos faraós, porque ele foi adotado, deixou tudo para servir a Deus e servir a sua igreja no mundo. Mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Não merecia ser um apóstolo. Mas Jesus, ressurreto, vai lá na beira do mar e diz assim, Pedro, é você. Apacenta os meus cordeirinhos. Foi trazido de volta à missão. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo perseguindo a igreja. Jesus vai ao encontro dele, ali na estrada de Damasco. Diz o que para ele? Paulo, quem você está perseguindo não são as pessoas, é a mim. Mas eu escolhi você para ser o apóstolo aos gentios. Paulo abandona a carreira que ele já tinha como certa, que era ser o mais poderoso rabino da história de Israel. Isso não ia ser só posição, isso também seria vantagens financeiras. Paulo abandona tudo isso para servir Jesus, viveu aquela vida, né, que nós sabemos, não foi fácil. Quantas vezes apedrejado, quantas vezes em naufrágio. Morreu decapitado, mas morreu feliz. Ele vai dizer no final da sua vida, combati o bom combate, guardei a fé, fiz tudo aquilo que me estava à disposição para servir a meu Senhor. Aí o padeiro olha para isso e fala assim, opa, peraí, se foi tão bom para ele, vai ser bom para mim também. Lembre-se de uma coisa, queridão, a vida não é assim. Deus é justo, mas a minha vida depende das decisões que eu tomo. Aí o padeiro disse, olha, José, então vou te contar o meu sonho, está aqui, né, do verso 16 em diante. Eu também sonhei e eis que 3 cestos de pão, alvos, estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves do céu, as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José a interpretação, olha, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. E as aves te comerão as carnes. O que esse sonho significava espiritualmente, fazendo aplicação para nós? Você sabe que no Evangelho, pão significa o quê? Pão sem fermento, o corpo de Cristo dado na cruz por mim e por você. É para alimentar a nossa vida espiritual. Só que o que acontece? Nós temos que ministrar esse pão a todas as pessoas, nós temos que levar Jesus. Elas precisam saber da vida, da morte, da ressurreição, que Jesus está no céu. Jesus deixou claramente isso lá na multiplicação dos pães, né? Não foram os discípulos que multiplicaram, mas eles receberam o pão nas mãos. Jesus falou, olha, agora, senta todo mundo aí e agora vocês vão servir as pessoas. E Jesus multiplicou tanto que ainda as pessoas levaram para casa. Só que o que acontece? O padeiro tinha os pães sob a sua cabeça. Significa o evangelho aprendido. Mas as aves do céu vinham e comiam os pães. Lembre-se, querido, existem alguns de nós que somos extremamente passivos diante da vida. Os pães estavam ali e ele não conseguia enxotar, ou então não fazia nada para que as aves não comessem os pães. Por isso que o faraó falou assim, olha, não dá para você ser meu líder. Nunca mais quero ver você. E mandou decapitá-lo. Você nunca vai ser líder na minha causa. Lembre-se, querido, que Deus espera de mim e de você que nós trabalhemos, que nós gastemos a nossa vida pelo Evangelho. Mas alguns de nós queremos viver uma vida confortável. Ó, Senhor, até acredito no Senhor, eu vou lá tomar uma Santa Ceia, mas pagar o preço do Evangelho, Senhor, não conta comigo para isso.
Pior, alguns de nós deixamos que aves comam o Evangelho. Qual a aplicação disso? Lembre-se, Sansão, ele deixou que aves tirassem a missão da sua vida. Quais eram as aves da vida de Sansão? Eram as mulheres. Sansão era um homem forte, um homem cheio de Espírito Santo, mas era só passar um rabo de saia. O bichão ficava doido, ia atrás das mulheres. O que aconteceu com ele? Eu e você sabemos. Furaram seus olhos, né, por causa daquele episódio ali com Dalila. Passou a empurrar uma pedra, aquela pedra, né, que moía ali o trigo. E assim, para que a sua vida não fosse totalmente perdida, ele disse: Senhor, que morra eu com os meus inimigos, mas me dá força para eu destruir esse templo aqui. E pelo menos fazer com a minha vida, né, algo que vai honrar o teu nome. Jogou a vida fora por causa das mulheres. A Bíblia menciona, por exemplo, o caso de Demas. Paulo diz assim: olha, Demas amou o presente século. Ele amou tanto que ele me abandonou e me deixou aqui pregando o Evangelho sozinho. Quantos jovens, né, trocam o Evangelho para fazer o quê? Por causa de uma balada, por causa de uma festa, por causa disso, por causa daquilo. Amigo, você trocar Jesus por causa de uma balada numa sexta-feira à noite. Ou então você trocar Jesus, aquele que te salvou, por amigos seus que estão te levando para o buraco. Não é inteligente da sua parte, não é inteligente da minha parte, mas tem gente que faz isso. Tem aqueles que fazem como o jovem rico, né? O jovem rico se impressiona com Jesus e vai: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Aquela coisa toda, né? Sempre guardei os mandamentos. Jesus falou: olha, você tem um problema. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas a Bíblia diz que ele se afasta triste, porque ele amava o dinheiro que ele tinha. Resultado, ele nunca pôde ser usado por Jesus para levar o Evangelho ao mundo todo. Bem, eu preciso encerrar, mas eu quero fazer um apelo para mim e para você. Querido, como que a gente pode fazer da nossa vida como o copeiro fez? É simples. Eu posso dedicar a minha vida a Cristo por meio das minhas orações. Eu devo orar pela igreja. Eu devo orar pelos missionários que vão ao mundo todo pregar o Evangelho. Isso é meu dever, eu devo fazer isso todos os dias. Mas eu também posso dedicar os meus dons e talentos na minha igreja local. Você sabe que quando eu era menino, na igreja era um problema, uma brigaiada por causa de cargo. Hoje o pastor é quem briga com os irmãos, dizendo assim: irmãos, por favor, não tem líder aqui, eu preciso de professor da escola sabatina, eu preciso de alguém que cuide das crianças, de alguém que dê estudo bíblico. Ah não, pastor, a gente tem um monte de coisa para fazer. Por favor, não seja assim. Dedique sua vida para as causas do Senhor. Lembre-se, o Senhor promete na sua palavra: eu honrarei quem me honra. E finalmente eu posso também abençoar a pregação do Evangelho por meio dos meus dízimos e das minhas ofertas. Aonde eu estou, eu abençoo com a minha presença. Mas tem muitos lugares que eu nunca vou poder ir. Então eu devolvo o meu dízimo e minha oferta. Porque assim a igreja vai escolher alguém que vai dedicar a sua vida para ir lá naquele país onde as pessoas não conhecem a Jesus. É assim, esse é o plano que Deus quer para mim e para você. Que tal dedicarmos a nossa vida a isso? Que tal dedicarmos a nossa existência a fazermos de Deus o primeiro na nossa vida? Você não gostaria de tomar essa decisão nesse instante? Vamos fazer uma coisa? Vamos falar com Deus e vamos consagrar tudo que nós temos aos caminhos dele. Vamos orar comigo? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu grandes oportunidades e para essas oportunidades o Senhor já nos capacitou. O Senhor nos deu dons, talentos, inteligência, tempo para que essas oportunidades fossem usadas, para que homens e mulheres como nós pudessem te conhecer. Eu quero entregar, Senhor, a minha vida, o tempo que ainda me resta neste mundo, para pregar o Evangelho a todas as pessoas que eu conhecer. Mas eu também, Senhor, quero entregar a vida dessas pessoas que estão aqui me escutando. O pai, a mãe, os filhos. Talvez alguns estão com netos ali, seja na cama, seja na sala, eu não sei. Mas que o Senhor abençoe essas pessoas, para que elas possam entender o tempo em que vivem, as oportunidades que têm e os privilégios que elas têm de dedicarem tudo o que elas são para que o Teu Evangelho alcance o mundo todo. Então, Senhor, que todos nós, como um grande exército, possamos nos levantar, pregar a Bíblia e logo Cristo possa voltar para nos buscar. Nos dá essa graça, Senhor, nos dá esse poder.
Se alguém, Senhor, neste instante, durante a sua vida, está deixando que as aves venham e comam o Evangelho, que essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa se afastar dessas aves tão nocivas, possa saber se dedicar inteiramente a Ti, para que um dia possa escutar dos Teus lábios: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer do Teu Senhor. Nos dá esse privilégio, é o que nós pedimos em Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado pela sua atenção, queridão. Deus abençoe você e sua família. Sucesso e até a próxima.